de você sair daqui sem entender o que foi falado, sem saber o texto que foi pregado, sem entender o que o Espírito queria falar para a igreja, porque você estava viajando, pensando em coisas, e isso causa doença, isso causa ansiedade, isso causa síndrome do pânico, isso causa um monte de coisa. Então, não fique pensando naquilo que não está à sua mão para resolver. O que você não pode resolver agora, deixa na mão do Eterno, porque Ele cuida, glória a Deus, amém? E faça o que está à mão. O que está à mão para você fazer agora? Adorar o Senhor. O que está à mão para você fazer agora? Ouvir a palavra de Deus, ser beneficiado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra o caminho da vida eterna e nos ensina a ter uma vida melhor aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o perigo do pouco, ou melhor, o poder do pouco e o perigo do muito. Queridos, existe um grande poder no pouco, e por não conhecer o poder do pouco, nós nos prejudicamos e deixamos de ser abençoados. Nós não entendemos o que o pouco pode fazer. Por exemplo, quando é para nós realizarmos algo, alguém diz, não pastor, mas eu sei pouco. Eu não consigo fazer porque eu sei bem pouco. Você não está entendendo o poder do pouco. Quando vamos dizer assim, nós temos um caso na Bíblia, nós vamos já chegar ao fio da meada para você entender. Nós temos um caso na Bíblia de uma mulher que ficou viúva. O marido dela era profeta, era pregador do evangelho, vivia do evangelho, ainda era na antiga aliança, na lei. Ele era um profeta, ele era um missionário, ele fazia a obra de Deus. E ele morre e deixa uma dívida. Ele comprou algumas coisas, né? Passou o crediarista lá, né? E ele não sabia que ia morrer ainda, né? Então ele comprou algumas coisas no crediário e morreu. E ele não tinha nada acumulado, e o que é que ele deixou para sua esposa? Uma dívida. Ele não deixou outra coisa a não ser uma dívida. Ele não fez de propósito, ele não programou, ele não acordou um dia de manhã e disse, eu vou fazer uma dívida e vou morrer depois e vou deixar para minha esposa se virar. Não, ele não achava que ia morrer, comprou, achando que ia ter tempo de viver para pagar, mas não teve tempo de viver para pagar, ele morreu antes. E essa dívida ficou para a esposa. Quando os credores vieram, os cobradores, né, chegou o dia de receber a conta, que eles vieram, ela não tinha nada. Ela corre na casa do profeta e diz, meu marido era profeta, meu marido temia a Deus, e ele morreu e não deixou nada para mim, deixou só uma dívida. E agora os credores estão aí, se eu não pagar, eles vão levar até meus filhos como escravos. E aí o profeta olha para aquela mulher e diz, o que você tem em casa? Eu poderia perguntar para você nessa noite que está passando por dificuldade, o que você tem em casa? Eu poderia perguntar para você que está sonhando, o que você tem no coração, o que você tem na sua mente para potencializar esse sonho? O profeta, ela tinha uma necessidade, ela precisava de dinheiro para pagar a dívida. Eu não quero falar da viúva, eu não vou pregar sobre a viúva. Eu quero que você entenda o poder do pouco. Porque se nós não entendermos o poder do pouco, nós destruímos a nossa vida e deixamos de prosperar naquilo que Deus quer que nós prosperemos. O profeta olha para ela e diz, o que tu tens na tua casa? A resposta dela foi o seguinte, eu tenho o quê? Um pouco de azeite. O que você tem na sua casa? Um pouco de azeite. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito perigosa. Essa expressão pouco, ela pode potencializar a sua vida e te abençoar, ou ela pode destruir a sua vida, dependendo com quem você está conversando e com quem você está andando. Eu aprendi que tem 3 coisas que podem mudar o destino da nossa vida.
Primeiro, nossas decisões, nossas escolhas. Segundo, com quem nós estamos andando. A primeira coisa que pode mudar o destino da nossa vida é as nossas decisões. A segunda coisa que pode mudar o destino da nossa vida é com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando. E a terceira coisa que muda poderosamente a nossa vida é a nossa fé. Quando nós tomamos uma atitude de fé, quando nós abraçamos aquilo que nós cremos, quando nós não recuamos mesmo diante da adversidade. Porque eu quero dizer para você, o que não vai faltar na sua vida é pessoas para dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Vão dizer que outros já tentaram e não conseguiram. Mas quando você agarra alguma coisa pela fé e você luta pela fé, isso muda o destino da sua vida. Só quem pode adora o nome de Jesus, porque o Espírito de Deus fala com a igreja. Então, 3 coisas que são poderosas para mudar o destino da nossa vida, nossas escolhas. O que nós escolhemos muda o nosso destino. E a nossa fé, que é a terceira coisa que pode mudar o destino da nossa vida. E o grande perigo, que é a segunda coisa que muda o destino da nossa vida, é nossas companhias. Com quem nós andamos, com quem nós conversamos. Sabe por quê? Porque se nós estivermos em companhias erradas, elas vão te dizer que o que você tem para vencer é pouco. E elas vão te dizer que aquilo que faz mal para você não vai prejudicar porque é só um pouquinho. Preste atenção. Se você anda com pessoas erradas, se você conversa com pessoas erradas, elas vão desestimular a tua fé, porque elas vão dizer que os teus recursos são poucos. Que você sabe pouco, que você estudou pouco e que você não vai conseguir por causa disso. Elas vão desestimular a sua fé. E essas mesmas pessoas vão te dizer que um pouco não faz mal. E é aí que está o poder do pouco, queridos. O poder do pouco é tremendo. Por quê? Porque o pouco, ele pode tanto nos fazer prosperar se crermos, como nos fazer arruinar se nós não entendermos o poder do pouco. Você vai entender, à medida que a gente for falando, você vai entender. O pouco, por exemplo, na casa da viúva tinha o quê? Um pouco de azeite. Esse pouco de azeite pode representar o quê na sua casa? Um pouco de oração, um pouco de leitura da palavra de Deus, um pouco de tempo que você tira para vir para o culto, um pouco de tempo que você tira para sentar para ouvir a palavra de Deus. Esse é o azeite. Isso é aquilo que vai dinamizar os teus sonhos, aquilo que vai trazer, vai fazer com que você prospere naquilo que você está fazendo. O que você tem na sua casa? Um pouco de azeite. O que você tem na sua casa? Um pouco de oração, um pouco da palavra de Deus. O que você está fazendo na sua vida? Eu tenho tirado um pouco de tempo e sentado para ouvir a palavra de Deus aqui. Então, esse tipo de coisa, apesar de ser pouco, muitas vezes a pessoa não entende o segredo. Não, mas é 30 minutos de oração, é pouco. Mas no reino de Deus, o pouco, ele tem um poder de potencializar. Ele tem o poder de fazer a coisa se tornar grande. O próprio Jesus disse, um pouco de fermento faz com que a massa tufe. Um pouquinho de fermento faz a massa crescer. E Paulo repete isso em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento faz a massa crescer. Então nós não estamos dando atenção para o pouco, tanto no sentido de que, mesmo que eu tenha pouco, o meu Deus é poderoso para fazer eu prosperar nesse pouco. O meu Deus é poderoso para fazer eu crescer nesse pouco. Mesmo que eu saiba pouco, o meu Deus é poderoso para me crescer através disso aí. Mesmo que eu tenha pouco, o meu Deus é poderoso para fazer com que o milagre aconteça através desse pouco. Nós não estamos reconhecendo que o pouco que nós temos, quando Deus sopra, se torna muito. E outra coisa perigosa, nós não estamos reconhecendo que um pouco também pode destruir a nossa vida.
Aí nós ficamos pegando conselhos de pessoas erradas. Muito cuidado. Com quem você está conversando? Com quem você está andando? Lá no Éden, quando a Eva tirou do tempo dela para conversar com a serpente, ela foi conversar com a pessoa errada. Então a serpente levou ela a experimentar um pouco da fruta do conhecimento do bem e do mal, como se um pouco não fosse prejudicá-la. Não, só um pouquinho, uma mordidinha, o que isso tem? O que tem a ver? Nada a ver. Eu até esqueço como é que os irmãos falam aqui, mas é assim, a expressão que vocês usam aqui é assim, tem nada não. Não é assim que vocês usam a expressão? Tem nada não. Eu trabalhei com um pedreiro aqui, que aí ele ia fazer um serviço, aí eu percebia que estava ficando meio torto, eu dizia, fulano, mas isso aqui não está meio... Não, tem nada não, pastor. E eu fui criando raiva desse tem nada não. E um dia, eu ouvi um pregador dizendo que lá no inferno vai ter uma placa escrito, tem nada não. Lá no inferno vai ter uma placa escrito, não tem nada a ver. Lá no inferno vai ter uma placa escrita, um pouquinho não faz mal. Sabe por quê, queridos? Nós nos enganamos no poder do pouco. Eita glória! O negócio está abençoado para mim, né? Eles estão ganhando da gente. Nós nos enganamos no poder do pouco. Por quê? O pouco tanto pode nos abençoar quanto pode nos desgraçar. Expressão paraense, desgraçar. O pouco tanto pode nos abençoar como pode desgraçar a nossa vida. O pouco pode nos abençoar como pode destruir a nossa vida se nós não entendermos o poder que existe no pouco. Nos abençoar como? Através da tua fé. O pouco que você sabe vai mudar a história da sua vida e a história de quem estiver perto de você. Através da sua fé, o pouco que você tem vai abençoar a vida de vocês. E vai abençoar a vida de quem estiver no barco com vocês. O poder do pouco. Como também, se nós não entendermos o poder do pouco, um pouquinho de coisa pode destruir a nossa vida. Porque o que não vai faltar para você é uma serpente na sua vida para dizer que um pouquinho não faz mal. E eu estou falando pelo Espírito de Deus, querido. Tem gente que pensa que eu prego zangado, não é porque quando eu estou na unção eu fico como se eu tivesse zangado, mas eu não estou zangado não. Mas o que não vai faltar é uma serpente na sua vida para dizer que um pouco não vai fazer mal. É só um pouquinho que nós vamos ficar lá, um pouquinho de tempo. Não, você vai tomar só um pouquinho. Até quando a gente quer fazer dieta, aparece serpente, queridos. Não, só um pouquinho, só hoje. O pouco, ele tem um grande poder de nos abençoar, como tem um grande poder de nos destruir. E nós não entendemos isso. O poder destrutivo do pouco é muito. Não, pastor, mas eu só dei um empurrãozinho na minha esposa. Ela nunca vai esquecer que você deu esse empurrãozinho nela. Não, pastor, eu só falei para ela um pouquinho de coisa assim, sabe? Eu estava zangado. O pouco tem um poder destrutivo muito grande, queridos. Não, pastor, eu só tomei um pouco. Ou eu só fiquei um pouquinho de tempo ali. Um pouco de tempo no lugar errado pode destruir a nossa vida para sempre. Um pouco de tempo no lugar errado pode deixar marcas na nossa vida para sempre. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito está falando com a igreja. Quando Deus tira Ló e sua família de Sodoma antes que venha a destruição, antes de descer fogo do céu, Deus os tira, manda lá 2 anjos que os arrastam pela mão e eles saem correndo em direção a Zoar. E os anjos disseram: corram
Salvem a vida de vocês, era Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Corram, salvam a vida de vocês e não olhem para trás. Sabe o que foi que destruiu a vida da esposa de Ló? O pouco. Só uma olhadinha, rapidinho. Ninguém nem vai ver que eu olhei. Porque, queridos, no dicionário de Deus, quando se trata de desobediência, não tem pouco nem muito. Tudo é desobediência. Não, pastor, mas eu assisto só um pouco de novela. Você não sabe o efeito destrutivo que tem na tua casa, na tua família, esse pouco de novela que você assiste. Você acha que não tem problema fazer o pouco quando ele é para o lado do mal? E não acredita no poder do pouco quando ele é para o lado do bem? Mas ambos são poderosos. Se todos os crentes entendessem o poder que tem em 30 minutos de oração, você tirar do seu tempo, jovem, vir para a oração dos jovens, você tirar do seu tempo, senhora, senhores, e vir para a oração, você tirar do seu tempo e orar 30 minutos, alguém pode dizer assim, é pouco, mas no reino de Deus isso se torna poderoso. O que você tem na sua casa? Eu tenho um pouco de azeite. Eu diria que esse pouco de azeite dela é um pouquinho de oração, um pouquinho de intimidade com Deus, um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus. Era um pouco. Que se tornou algo tão poderoso que ela pagou toda a dívida dela. E o profeta pegou e disse, agora vai viver do resto. Porque um pouco pode abençoar ou destruir a nossa vida. Quantas pessoas já perderam a vida por estar um pouquinho de tempo no local errado? Quantas pessoas já saíram de casa? Não, mas nós vamos ficar só um pouquinho lá. Não, mas eu sou crente, sabe? É festa junina, ou é carnaval, qualquer coisa. Não, mas é só um pouquinho. Desse pouco, muitos nem voltaram mais para casa. Porque há um grande poder, tanto para o bem quanto para o mal, no pouco. E se você está entendendo o que o Espírito está falando, eu quero que você entenda. Tem gente que pensa, tipo assim, não valoriza o pouco que ganha, fica murmurando do pouco que ganha, mas há poder no pouco quando se glorifica a Deus no pouco. Agora, o muito é perigoso, queridos. Sabe por quê? Nós temos que entender o seguinte: ninguém nasce grande. Nós nascemos pequeno, crescemos e vamos aprendendo e vamos nos tornando grande. Sabe por quê? Tem pessoas que não estão mais conquistando hoje em dia. Hoje nós temos uma geração que não está mais conquistando. Nós temos uma geração que não está mais crescendo. Nós temos uma geração que não está mais desenvolvendo. Sabe por quê? Porque ignorou o poder do pouco. Ignorou o valor do pouco. Ele já quer ser grande. Ele olha os caras hoje, o mundo globalizado, a internet, eles olham os caras grandes. Aí todo mundo já quer ser grande. E não entende o poder do pouco. Não entende que é com um pouquinho de azeite que tem na tua vida é que Deus vai fazer a coisa grande. Você já quer a coisa grande, mas você tem que entender o poder que há no pouco. Porque a coisa, quando começa grande, é suspeita. Quando começa grande, às vezes não dá certo. Você quer um exemplo bem prático? Isso falou muito na minha vida. Deus criou Adão, pequeno ou grande? Deus criou Adão, pequeno ou grande? Me ajudem, pequeno ou grande? Grande. Deus já fez Adão
grande. A Bíblia chama para o Adão lá do Éden de Eva o primeiro Adão. E Jesus, que veio nos salvar do pecado do primeiro Adão, a Bíblia chama de segundo Adão. Então, Deus criou Adão já grande. Eu pergunto para vocês, Jesus, apesar de já ser Deus, mas não leve em conta o fato dele já ter sido Deus na eternidade, sempre foi Deus, é Deus eternamente, mas aqui nessa terra, Jesus nasceu grande ou pequeno? Nasceu grande ou pequeno? O poder do pouco. Adão já nasceu grande e pecou contra o Senhor, estragou a missão e ferrou com a vida de todo mundo. Sim ou não? Jesus nessa terra nasceu pequeno e foi crescendo, fez uma grande obra, foi fiel até a morte e abençoou a vida de todo aquele que nele crê. Se você crê, adora o nome de Jesus. É o poder do pouco. E a gente se engana. É por isso que tem gente que não conquista, queridos. Eu lembro, quando a gente estava naquela garagem ali na José Ludovico, eu e minha esposa, depois apareceu uma moça, e depois foi aparecendo gente, aceitando Jesus, mas no início era um pouquinho. Alguém passava ali e dizia, isso não vai para frente não, não vai prosperar, porque não entende o poder do pouco. Tem gente que começa fazendo um barulhão grande, já começa grande, e não consegue cumprir a missão, porque Deus não quer te dar nada de mão beijada, Deus quer que você conquiste, Deus quer que você seja um grande conquistador, uma grande conquistadora, sabe, você vai passar um tempo acordando cedinho para ir para esse teu trabalho, que você ganha um salário mínimo, e que você tem murmurado porque é pouco, mas se você souber glorificar a Deus nesse pouco, Deus vai te colocar num lugar que você nunca pensou em estar. Se você entender o poder do pouco. Se você entender isso. O problema é que nós não queremos, queridos, nós não queremos pagar o preço da conquista. O preço da conquista, ele é dolorido, sabe? A gente começa no pouco. Deu certo aquele negócio lá, irmão Erasmo? Tá dando tudo certo? Esses dias, eu estava conversando com o irmão Erasmo, e eu lembro que um dia ele veio contar um testemunho aqui, quando ele começou a congregar aqui conosco, ele se reconciliou, começou a congregar conosco, ele estava desempregado. E daqui com uns dias, passou uns dias, surgiu uma porta para ele no frigorífico, para cortar carne, né, irmão? Cortar carne. A área dele é outra. Ele poderia dizer, não, eu cortar carne? Minha área é outra. Mas nós temos que entender o poder do pouco. O poder do... Ah, pastor, é pouco demais. Glorifica a Deus nesse pouco. O que esse menino tem? Quantos pães e quantos peixes? Hã? Quantos pães e quantos peixes? 5 pães? E 2 peixinhos? Pouco, né? Mas na mão de Jesus, o pouco se torna... Sabe por que o teu pouco tem sido pouco mesmo? É porque você não tem colocado na mão de Jesus. Você não tem honrado Jesus. Você não tem glorificado a Jesus com o pouco. Coloca na mão de Jesus. Honra Jesus com o pouco. Glorifica a Deus com o pouco. Você vai ver aonde Jesus vai te levar. Não vai ser amanhã, não. Mas vai chegar o dia que você vai ver o efeito do pouco quando nós colocamos na mão de Jesus. Não era a área dele, mas
Ele foi trabalhar ali, ganhando pouco, cortando carne, e alegre da vida, porque entende o que é o poder do pouco. Agora ele já está migrando para outra empresa, para trabalhar na área dele e ganhar mais. Se você souber esperar o tempo, às vezes o tempo passa mais rápido para uns, demora mais para outros, até porque essa questão da demora vai depender da atitude que você está tendo. Ei, olhe para cá, esqueça a borboleta que está voando. Mata a borboleta em Massalete. Isso, assim que eu gosto de ver. Matou logo a borboleta, acabou a história. Vira para cá todo mundo agora. Não é borboleta não, mas é a bruxa. Chama de bruxa para isso, né? Não é assim, lá na minha terra chama de bruxa para esse negócio. Borboleta é aquela bonitinha, pequena, essa que voa de noite feia, o pessoal chama de bruxa, né? Então, se vou passar aí perto, taca a mão nela e diz, para que eu estou aprendendo a usar o meu pouco. Glória a Deus! Sabe essa questão do tempo? Eu estava falando sobre o tempo. Demora mais para uns, porque tem uns que não glorificam a Deus, eles reclamam no pouco, eles murmuram no pouco. E aí esse tempo vai demorar muito para você. Você vai sofrer muito, porque você não está colocando na mão de Jesus, não está glorificando a Jesus no pouco. E vai demorar muito mesmo. Mas quando você entende que o que você está vivendo é transição para algo melhor, e glorifica a Deus no pouco, nós temos um exemplo na Bíblia bem forte, José. Até na prisão, injustamente, ele não fica lá, eu sou inocente, estou sofrendo aqui. Não, mas na prisão ele glorificava a Deus preso, porque ele entendia o poder do pouco. E o perigo do grande. Não queira ser grande, espere o tempo, seja feliz no pouco, que o tempo de crescer vai chegar, o tempo de cantar vai chegar. Então saia daqui entendendo uma coisa: o pouco pode me abençoar se eu entender o poder que ele tem e colocar na mão de Deus, como o pouco pode me amaldiçoar se eu não entender o perigo dele e fizer alguma coisa só porque alguém diz, não, mas só um pouquinho. A serpente vai estar do seu lado, só um pouquinho. A serpente vai estar do seu lado, só uma dose. A serpente vai estar do seu lado, é só um pouquinho. Se você não entender que a serpente está querendo te prejudicar, você vai ser prejudicado. Mas quando esse pouco é por bem, um pouco de azeite, um pouco de oração, um pouco de palavra de Deus, um pouco glorificando o Senhor, esse pouco de Deus é o salário que é pouco, mas está na mão de Deus. É a casa que é pequena, é pouco, mas está na mão de Deus. Você vai entender o poder do pouco e fuja de querer ter um coração exaltado para querer o grande. Você tem que passar pelo tempo, pelo teste do tempo. Passe pelo teste do tempo glorificando a Deus. Eu quero que você, sentado mesmo, eu quero que você coloque a sua mão assim na sua frente. Eu quero que você faça isso com muita fé, sabe? Não vá fazer porque eu estou mandando. Se quiser colocar as duas mãos, põe as duas mãos assim na sua frente, olhando para as suas mãos. Você não vai olhar para mim agora, você vai olhar para as suas mãos. Você vai repetir o que eu estou dizendo aqui, mas não vai repetir porque eu estou pedindo para você repetir. Você vai repetir porque você está cheio de fé. O Espírito de Deus te encheu nessa noite e você entendeu o poder do pouco. Olhe para suas mãos e diga com muita fé: Senhor Jesus, contempla o que eu tenho. É pouco, Senhor, mas eu entendi nessa noite o poder do pouco, e eu quero te glorificar com o pouco. Eu quero te honrar com o pouco. Senhor Jesus, mesmo tendo pouco, eu quero te adorar.
Mesmo tendo pouco, eu quero cantar. Diga com fé. Diga: Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos o pouco que eu tenho, o pouco que eu sou. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Continue com a cabeça curvada. Agora faça a sua oração. Faça a sua oração. Levante o seu clamor. Enquanto você está orando, eu quero que você esteja orando agora, nesse momento. Enquanto você está orando, se tiver alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador, eu te convido a vir aqui à frente. Se tiver alguém nessa noite que quer se reconciliar, eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero um jovem aqui junto com ele. Ore nesse momento. Peça para Deus assim, diga: Senhor, me livra da serpente. Que eu possa entender também o perigo que tem no pouco. Que eu possa identificar quando é a serpente dizendo um pouquinho não faz mal, só hoje. Eu sei que o Espírito de Deus falou com você. Nós já temos um jovem aqui à frente que está se reconciliando com o Senhor, o Cainã. Jovem que foi batizado nessa igreja, que é desta igreja, está se reconciliando. Continue fazendo a sua oração, mas se tiver mais alguém que queira nessa noite reconciliar ou aceitar Jesus como Salvador,